digo que eu sou um atleta desde os 8 meses, que a minha mãe começou os tratamentos e ela entendeu que se eu queria mais resultados, eu precisava treinar mais, eu precisava fazer mais. Até hoje, os padrões de tratamento de crianças com paralisia cerebral são 2 vezes por semana. A minha mãe fazia 2 vezes por dia. Então, eu já era submetido ali a uma intensidade, a uma coisa, e ela fazia uma sessão de manhã e uma à tarde, né? Então, você já tinha ali uma rotina de treinos, uma rotina. Claro que eu não tinha escolha, né? Muitas vezes eu nem queria fazer, mas eu era conduzido pela minha mãe e pelo meu pai. O esporte, ele entra na minha vida na adolescência como um resgate. Eu tive uma infância maravilhosa, porque quando você é criança, você é muito inocente, você não tem noção, e os seus colegas também não têm noção. Para você ter ideia, eu fiz uma palestra recentemente em Brasília, e estava um amigo meu de infância que me viu crescer e tal. E aí eu contei, né, que eu não engatinhava, que eu não andava. Ele falou, cara, eu não lembro. Eu convivi com você, eu brincava com você, eu não lembro que você andava. Eu falava, cara, eu só lembro que quando eu engatinhava, você engatinhava junto. Né? Era um espelho de comportamento e ele mesmo não se lembrava. Então ele passou a infância inteira comigo e ele não se lembrava assim desses detalhes, dessas coisas, porque foi tudo vivido de uma maneira muito, muito leve, né? E aí, depois de crescer e entrar na adolescência, foi quando eu comecei a ter problemas com depressão, que eu não me aceitava, eu me olhava no espelho, eu me achava esquisito, estranho. E o gatilho final para a depressão, não foi isso que causou, mas ali foi o gatilho, foi quando eu levei o fora de uma garota, né? Que eu, muito tímido, cheguei numa menina, falei que achava ela bonita, naquela emoção dos amigos, vai, você dá conta, os amigos vão lá empurrando e tal, você vai. E ela olhou para mim e falou, eu não quero alguém como você, eu quero alguém normal. E aquilo ali fez com que eu não interagisse mais com as pessoas, né? A gente tem comportamentos de esquiva, a gente pode trazer aqui vários comportamentos de esquiva, mas uma coisa que eu acredito que todo mundo passou, quando você está na aula lá, você faz uma pergunta para o professor, e o professor, poxa, essa sua pergunta foi fútil, não faz sentido nenhum. Aí você vai ter dúvida novamente, quando você vai levantar a mão de novo, você vai pensar, poxa, eu vou sofrer repreensão e por causa disso eu não vou fazer a pergunta de novo. Isso é um comportamento de esquiva. Eu comecei a ter umas sequências de comportamento de esquiva, a ponto de não querer dar bom dia para as pessoas, porque eu não queria lidar com a possibilidade de rejeição. E eu tinha os dentes muito para frente, né? Naquela época, quem estava no auge era o Ronaldo Fenômeno, e eu tinha os dentes igualzinho ele, né? A arcada dentária para frente, esse dedinho aqui passava no meio dos 2 dentes abertos. Da frente. Abertos. Então eu virei o Samuel Fenômeno, né? Tinha o Ronaldo Fenômeno e tinha o Fenômeno. E tudo isso foi... Aí eu falei, cara, eu vou focar no que eu posso mudar. E aí nessa consulta com esse médico, ele falou, ó, faz o básico bem feito e um pouco mais cada dia. Se você fizer isso aqui, daqui 1 ano, você não precisa operar. Daí eu falei, eu vou ficar 1 ano. Meu objetivo era 1 ano se movimentando todos os dias para não operar. E eu, naquele dia, eu saí do médico e eu prometi para meus pais, assim, que tudo que tivesse sobre meu controle, sobre meu comando, eu ia fazer. Eu ia me empenhar, eu ia ter esforço, porque meu esforço era 0. Né? E ali eu comecei. Então, eu comecei a academia, comecei a caminhar. Então, foi ali que eu tomei as rédeas da minha vida. Até a adolescência, eu fui conduzido pelos meus pais. Eu nem tive escolha. Minha mãe colocava ali, meus pais colocavam para fazer e eu fazia. Dali para frente foi quando o esporte começou, porque daí eu comecei com a educação física, alinhando com a fisioterapia. Eu comecei a fazer outras coisas, comecei a caminhar. Então eu fui progredindo. Mas essa base, esse alicerce que a sua mãe te deu, fazendo 2 sessões de fisioterapia diárias, acabaram te dando uma disciplina de atleta, que eu acho que você vai levar para o resto da sua vida. Com certeza. Das 3 modalidades do triatlon, a que você começou a levar mais a sério foi a corrida? Foi a corrida porque eu tenho mais experiência, né? Eu comecei o triatlo com a base na corrida, então eu era um corredor que decidi fazer triatlo, mas eu já tinha 10 anos de corrida, então era 10 anos de corrida. Era o que eu tinha mais facilidade. Dentro da minha condição física é o mais difícil, mas como era o que eu tinha mais repetido, se tornou mais fácil. De mais difícil execução, você quer dizer? Sim, sim. Pela minha biomecânica, eu já fiz estudos, já estudaram meu cérebro, ninguém consegue explicar como é que eu consigo correr. Eu pulo algumas etapas da biomecânica e nem eu entendo isso, né? E isso é mérito, como eu falo, pessoas dependem de pessoas, isso é mérito do Betinho, que é meu personal até hoje, foi ele que me estimulou a correr.
Ele falou, Samuel, dá um pique aqui. Eu morava num prédio, tinha uma garagem, dava uns 30 metros a garagem. E aí ele falou, cara, você corre mais fácil que você anda, você arrasta menos o pé, você parece que gasta menos energia. E ali, primeira vez eu até corri, passei mal, porque eu não fui uma criança que corria, eu não me desenvolvi correndo, né? Então eu digo assim, foi a primeira vez que intencionalmente eu corri para fazer um esporte, foi nessa pegada de eu ir morar sozinho e tal, eu conheci o Betinho começou a acompanhar meus tratamentos e ele que me ajudou muito a correr, porque eu tropeçava, eu caía, eu sentia muita fadiga, cãibra, então do nada eu ia para o chão, então eu corria e ele corria de costa, de frente para mim, porque ele me amparava a qualquer momento, então ele me deu toda essa... Você começou correndo que distância? 30 metros. 30 metros? 30 metros. E passei mal, primeiro dia que eu corri 30 metros, achei que ia ter um ataque cardíaco, né? E aí eu falei, cara... E aí eu falo assim, tudo que a gente treina, a gente melhora. Só que eu comecei a gostar, né? Aí eu comecei a treinar com ele, aí chegou a fase também de eu começar a correr sozinho, então eu ia com 2 joelheiras, cotoveleiras, capacete, luva, porque eu ia para cair. Eu sabia que uma hora eu ia cair, eu falei, eu vou me proteger aqui para machucar menos. E eu tenho uma coisa, que é o meu pai, eu falei pouco do meu pai até agora, que foi fundamental, é fundamental na minha vida, né? Mas o meu pai foi todo o meu engenheiro de acessibilidade. Então todos os equipamentos que eu precisava, a gente não tinha internet, coisas que entregavam na nossa casa em 2, 3 dias, para o nosso peso, para a nossa altura. Tudo precisou ser feito e criado pelo meu pai. E meu pai é um homem do campo. Ele ligava para um carpinteiro, para um marceneiro da cidade e falava, meu filho precisa disso. E ele desenvolveu o meu andador e a primeira vez que eu andei no andador, o andador quebrou. E eu caí, eu me machuquei muito, porque eu não estava acostumado a cair, né? E ali, ele pegou no colo, me levou no tanque, abriu a mangueira para lavar as feridas. E eu falei, pai, eu não quero andar mais porque eu não quero cair machuca, né? Ele olhou para mim, filho, só cai quem anda e você vai cair muito ainda porque você vai andar muito. Eu só quero que você prometa uma coisa para mim, nunca permita ficar no chão. E isso eu levo para todos os sentidos da minha vida, porque não foi no sentido literal que eu aprendi mesmo caindo, literalmente caindo. Mas eu levo, em qualquer obstáculo que eu tenho, eu lembro do meu pai falando, nunca permita ficar no chão, que eu interpreto isso, nunca fique parado. Tem um monte de história legal, futebol. Todo o meu amor pelo esporte, ele iniciou com futebol, e futebol é o esporte que eu mais amo, que eu mais gosto, que eu mais estudo. É mesmo? Você acompanha bastante? Acompanho. Até hoje? Acompanho. Eu consegui um estágio com o Tite, na época que ele treinou o Inter. Foi uma história curiosa. E você é colorado, né? Colorado. Eu vou só trazer o contexto aqui, depois vou responder a pergunta do meu pai. Estreia do Tite ia ter um Grenal. Eu acho que isso era 2008. É por aí mesmo. Ele ganha a Sul-Americana nesse ano. 2009 ele ganha a Sul-Americana. 2008, estreia do Tite, era novembro, dezembro, na época dessa do ano. E um amigo meu me liga. O Adriano, apelido Sequela. Amigo de colégio, né? Aí ele me liga. Cara, consegui os ingressos pro Grenal e tal. Eu falei, cara, vou pegar um ônibus e vou ir. Pronto, era numa quarta-feira, né? Aí peguei um ônibus. E dentro do ônibus eu sempre gostei eu sempre falo, as oportunidades estão aí para todo mundo. É que às vezes a gente fica tão fechado na nossa que a gente não enxerga. Mas eu fui pegar água no fundo do ônibus, aqueles ônibus que tinha geladeirinha e tal. E aí eu vi um senhor com uma conversa boa, daí o cara tava conversando com ele, desembarcou. Eu falei, eu vou sentar do lado desse senhor aqui, porque o papo aqui é bom. E aí comecei a conversar, falamos de várias coisas e tal. Você também não gosta quase nada de falar. E aí eu falei, tô indo ver a estreia do Tite. Aí ele olhou assim, o Tite é um bom menino. Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque ele falou com um carinho, né? Eu falei, vem cá, por acaso o senhor conhece o Tite? Olha, eu sou vizinho do pai dele, lá em Caxias e tal. Ele contou toda a história, ele viu o Tite crescer, já era um senhor, né? Era da idade do pai do Tite ali. E aí eu, com muita ousadia e coragem, falei, então me dá o telefone do Tite, liga pra ele, fala que você conversou comigo, que eu tô indo lá, quero conhecer a sala de troféus do Inter e tal. Isso era novembro, dezembro, era final de temporada, e ele ia estrear no Grenal, então já é um clima tenso, o Grenal é totalmente diferente, então ali já estava meio blindado. E aí eu peguei o telefone do pai do Tite, que ele me passou, ele me anotou num papelzinho, naquela época não tinha muito celular, essas coisas, né? Então aí eu cheguei no hotel e liguei pro pai do Tite. Aí, olha,
conheci o fulano de tal, que disse que era seu amigo e tal, eu quero falar com o Tite. Aí o pai do Tite me passou o telefone da casa dele, que ele tinha recém-chegado em Porto Alegre. Liguei, a esposa do Tite atendeu, e aí eu fui sempre ligando, eu sou Samuel, falei com fulano, depois falei com o seu tal. Fui fazendo toda, né? E aí ela falou, Samuel, eles estão concentrados e tal, agora nem dá pra falar. Mas faz o seguinte, o Grenal era num domingo, e eu ia assistir o Grenal e ir embora, né? Porque eu ia pra Passo Fundo, que é a cidade da minha avó, ia ver minha avó. E aí eu falei, vou ficar então, né? Ele falou, segunda-feira você vai no Beira-Rio, 3 horas da tarde, que o Tite vai te receber. E aí, cheguei eu lá no Beira-Rio. Quanto foi o Grenal? O Grenal foi 1-1. Foi 1-1, eu acho. Eu lembro que deu empate. Se tivesse dado o Grêmio, não sei se ele ia te receber. Eu tinha 2 motivos para torcer pro Inter, né? E aí, o Tite me recebeu super bem. E aí, final de 2008, ele falou, aí tinha um jogador, agora eu posso falar porque esses caras aposentaram, né? Era sempre a dúvida entre Rosinei e Andrezinho. E eu gostava do Andrezinho demais. O Rosinei era mais condutor de bola e o Andrezinho mais armador, né? E ele naquela época virou o talismã do Inter, aquele cara que entrava e mudava o jogo. E aí eu comecei a questionar algumas coisas de alguns jogadores, né? Por que todo mundo escala fulano e ciclano e tal. Aí ele foi me explicando. Aí eu cheguei para ele, só que eu fazia isso, eu não estava preparado para encontrar ele. Só que eu fazia isso no sofá da minha casa, eu anotava os scouts, eu gostava disso, realmente eu gostava. E eu falei, essa aqui é as anotações que eu tenho assistindo o jogo. Daí ele olhou assim, eu falei, caraca, tu entende futebol, velho. Aí, tu pensa em trabalhar com futebol? Eu falei, cara, eu amo futebol. E o que tu tá fazendo? Eu tô fazendo direito. Nada a ver com futebol. E ele olhou, olha, Samuel, o dia que você fizer educação física, eu te dou um estágio. Olha que legal. Eu falei, fazer o estágio com o Tite, eu falei, eu quero fazer no meu time, né? Que eu já tinha todo o ambiente ali, interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal. Eu falei, cara, daí ele falou, se você se matricular em educação física, só que você não pode largar o direito. O Tite, ele é formado em educação física, mas ele também tem um curso de psicologia, né? Então ele preza muito. Ele falou, você tem que prometer que não vai largar o direito e tal. E aí, em janeiro, eu já estava matriculado no curso de educação física e já liguei para ele. Falei, estou fazendo direito de manhã e educação física à noite. E aí eu fui fazer o estágio, fiquei uns 9 dias com ele lá e foi uma experiência maravilhosa. O time do Inter era muito bom naquela época, né? Tinga, foi um time que foi a base Tinga, Nilmar, Tyson, que ganhou depois Então, de alguma maneira, você conseguiu realizar o teu desejo.